bom dia. Muito obrigado pela presença de todos. Nós temos aqui a honra de receber hoje a Adri Barbosa, CEO da plataforma N5X. Adri Barbosa e o seu time aqui da N5X conosco para discutir, né, estruturas de mercado, para que a gente possa conhecer e ter uma visão geral do roadmap, do desenvolvimento dessa plataforma que está aí presente no Brasil, com planos muito contundentes, com sócios muito relevantes. Então, é muito importante que a Bracel e suas associadas possam ter essa aproximação e esse conhecimento com as iniciativas da N5X. Sejam muito bem-vindos o time da N5X, de forma muito especial, Adri Barbosa, CEO da plataforma. Então, dito isso, eu já passo a palavra para vocês. Muito obrigado. Bom, Rodrigo, Alexandre, Frederico, Wilson, muito obrigado pela oportunidade da N5X participar da Cesta Livre com os associados da Bracel. Para a gente é uma ótima oportunidade da gente compartilhar, como temos feito desde o início, o que é o projeto da N5X, como que a gente entende que o mercado tem um potencial muito grande de evoluir, né, a sua plena potência. A ideia que nós combinamos com a Bracel é que nos primeiros 40 minutos, então vou tentar reduzir esse tempo aqui para 30 minutos, apresente o projeto como um todo, e seria incrível se vocês também contribuíssem para essa apresentação, colocando dúvidas ao final, para a gente construir junto esse futuro, tá bom? Bom, antes da gente começar, queria falar sobre o time alta gestão da N5X, tá? Eu sou a CEO da N5X, muitos que estão aqui hoje eu já tive a grata oportunidade de conhecer em reuniões bilaterais, desde que a gente anunciou o início do projeto em outubro de 2023. Mas tem pessoas aqui, né, heads, diretores da N5X que vocês ainda não tiveram a oportunidade de conhecer. Então, a N5X entende a importância, assim como o Grupo EX, eles chamam de Building Markets Together, construir mercados junto com o mercado. E aqui a gente entendeu a oportunidade que a gente tem de trazer um time multidisciplinar. Então, quando a gente olha hoje para a composição da alta gestão da N5X, você tem diferentes perfis. Michel Maranzana, como diretor de clientes, por exemplo, é conhecido por quase todos que estão aqui hoje, né? Ele foi da ES, foi EDP, entende bastante as dores de comercialização de trading de energia elétrica, mas também temos outros perfis do mercado financeiro e do mundo digital. Então, por exemplo, a Camila Pantera, que é head jurídica e regulatória, ela foi durante 6 anos CVM, foi gerente regulatória da B3, e nos últimos 4 anos esteve em Singapura, na área de negócio, estruturando uma trading de energia de carbono. Então, trazer esse mix para a N5X tem sido muito potente para a gente conseguir aproximar o setor elétrico de um mercado financeiro com contraparte central para endereçar de maneira eficiente segurança de mercado e também liquidez, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o projeto, e daí a gente, na sequência, vai falar sobre roadmap de desenvolvimento, então quais são as grandes etapas do projeto, quais são os resultados até aqui, né? E daí a gente começa a entrar nessa parte que o Rodrigo falou, que é a estrutura de mercado. Como que a N5X pretende atuar como contraparte central e quais são os efeitos de uma contraparte central, tá? Bom, falando sobre o projeto, a N5X tem como objetivo trazer para o mercado derivativos padronizados, ou seja, contratos futuros com opção de transformação em entrega física, com contraparte central. Esse é o nosso grande objetivo e a nossa grande missão, porque é ali que a gente entende que a N5X consegue endereçar as dores de segurança de mercado de maneira eficiente, e trazer um mercado mais líquido, tá? Porque nessa atuação se pressupõe que a gente vai ter um sistema multilateral e centralizado e a gente endereça a grande dor do mercado hoje, que é a questão de risco de crédito, que muitas vezes pode se concretizar em risco de mercado, tá?
A N5X é um projeto único, porque a gente conseguiu combinar a experiência em infraestrutura do mercado financeiro local com a maior infraestrutura de mercado de negociação de energia do mundo, que é o Grupo EX, né? O que isso quer dizer na prática? Nós somos uma joint venture. Então, 50% da N5X é L4. L4 é o fundo de investimento com capital 100% da B3. A L4 ela foi aprovada pela CVM como fundo com capital 100% B3 no começo de 2024. Eles já fizeram mais de 10 negócios mais de 10 investimentos em negócios adjacentes ao negócio da B3, e eles aportam dentro desses investimentos não só capital intelectual, mas também, às vezes, tecnologia e relacionamento, tá? E do outro lado, 50% é Grupo EX. Grupo EX é a maior bolsa de energia global. Eles operam mais de 20 mercados. Na Europa, por exemplo, através da Apex Spot, eles são responsáveis por operar 18 mercados spot, em que esses mercados eles são operados em bolsa e com uma câmara de compensação, que é responsável não só pela liquidação financeira multilateral, mas também a nomeação para o equivalente a CCE, que são os TSOs nesses países, tá? Além disso, dentro do Grupo EX, a EX hoje é responsável pela negociação e registro de contratos futuros padronizados, né? E opera 22 mercados na Europa e também Japão, que eles estão no 5º ano de operação. Todos esses mercados que a EX atua, ela tem 80% ou mais de market share das posições em aberto. Nos Estados Unidos, o Grupo EX, em 2018, adquiriu a Nodal, que hoje é a bolsa de energia que tem 57% das posições em aberto, ou seja, é maior que a ICE, que é a segunda infraestrutura de mercado que existe nos Estados Unidos, tá? É muito potente esse projeto da ótica de conseguir trazer o expertise em infraestrutura de mercado local, então conhecimento regulatório, conhecimento de desenho de mercado e também do Grupo EX, que criou e evoluiu mais de 22 mercados globalmente. Bom, falando um pouquinho agora sobre a governança da N5X, desde o início, a N5X tem um conselho de administração. Hoje nós temos 4 assentos formais no nosso conselho. Christian Schneider, ele é diretor de estratégia e M&A do Grupo EX. Ele está na EX há mais de 20 anos, ele acompanhou a criação de cada um dos mercados. O Dimitri Carusos, ele é presidente e CEO da Nodal Exchange, presidente da Nodal Clear, e ele é a mente brilhante por trás do modelo de risco da Nodal, que de maneira recorrente é premiada como um dos modelos mais eficientes de gestão de risco de crédito. Pedro Meduna e Thiago Wigman são sócios da L4, que é o fundo da B3, então exercem um papel extremamente importante nesse relacionamento com a B3, em alavancar capital intelectual, em alavancar relacionamento. E além dos 4 conselheiros formais, a N5X também tem 2 observadores. Um deles é o Luiz Mazagão, que ele é vice-presidente de produtos e clientes da B3, ele é ex-Santander, e debaixo dele a mesa do Santander era a responsabilidade dele, então ele conhece bastante agora do mundo de bolsa, mas também do setor elétrico, pelo seu papel no Santander, e a Paloma Peterson, que é CFO da Nodal, tá? Bom, agora eu vou entrar um pouquinho no roadmap de desenvolvimento e atuação da N5X. Esse roadmap que vocês vão ver agora, ele é um roadmap que inicialmente ele foi formulado junto com o Grupo EX, junto com a L4, junto com especialistas do mercado local numa etapa de pré-concepção. E assim que nós anunciamos a criação da N5X em outubro de 2023, foi quando nós começamos conversas bilaterais com reguladores, com associações, para a gente conseguir validar esse roadmap de como seria a evolução desse mercado.
Então, o que vocês vão ver aqui agora é resultado desse trabalho feito junto com o mercado. Então, o nosso roadmap para desenvolver o setor elétrico à sua plena potência, ele tem 3 grandes ondas. Na primeira e na segunda onda é o que a gente chama de mercado sem contraparte central. O que isso quer dizer? A N5X, ela entendeu que para iniciar essa evolução no mercado, fazia sentido a gente começar uma atuação nesse mercado que já existe, que já é extremamente relevante, que tem um giro de 190 bilhões de reais, que tem uma série de participantes relevantes atuando já, que é a negociação e a formalização de contratos de compra e venda de energia elétrica de maneira bilateral. Como que a gente fez essa primeira e essa segunda onda, né? Quando a gente olha de uma ótica de bolsa, de infraestrutura de mercado, tem 2 grandes dimensões. A primeira dimensão é a questão da negociação e a segunda é facilitar o registro eletrônico das negociações que são feitas, né? Nós começamos em junho do ano passado com o lançamento do que é equivalente ao registro eletrônico, que é a boleta. Então, a N5X desenvolveu, junto com os participantes do mercado, o contrato padrão N5X de compra e venda de energia elétrica. Tivemos também, facilitando esse processo, junto com a N5X, o Ulho a Canto. E nesse ano de 2024 foi quando a gente, de uma maneira bilateral, foi alinhando com cada um dos participantes do mercado a aprovação desse contrato padrão, como a referência para as negociações que são formalizadas na N5X, garantindo que todos estivessem integrados com a API Post-Trade, para que quando seja feita uma negociação na N5X, isso vá direto para o back-office, né? E agora, nessa segunda onda, em 2025, no dia 23 de abril, a N5X lançou a tela, né? Junto com 30 participantes do mercado, num primeiro momento, e daí no dia 9 de maio foi quando a gente abriu isso para todas as empresas ativas que estão na plataforma. A tela era um passo extremamente importante, então, junto com a tela, veio também a questão da gestão de limite de risco, em que os participantes podem configurar ali quais são os limites em volume financeiro e em megawatt-hora para cada uma das contrapartes negociar, podem adicionar ordens de compra e venda e agredir ordens, e isso se fecha na boleta da N5X, né? Uma das coisas que a gente tem feito de uma maneira sistemática, seja nos comitês estratégicos, nos comitês de produto, nas sessões individuais de discovery com os participantes do mercado, é entender quais são as necessidades do mercado. E aqui a gente também trouxe, nesse lançamento de abril, o chat, que é um canal de comunicação centralizado e auditável. E por que isso, né? Porque foi um pedido dos participantes de mercado que nos compartilharam a relevância da gente trazer isso para o mercado, porque hoje nosso mercado majoritariamente usa o WhatsApp e empresas que têm uma régua de compliance elevada têm uma preocupação de não ser auditável, tá? Além disso, a N5X nessa segunda onda já disponibilizou a API com dados de mercado. O que isso quer dizer? Os participantes que estão na plataforma, eles têm acesso via API em tempo real a todas as negociações de maneira anonimizada para conseguir enriquecer os seus modelos de preço para operar nesse mercado, tá? Na terceira onda é quando a N5X vai trazer, se torna uma administradora de mercado organizado, né? E vai permitir a negociação e registro de derivativos padronizados de energia elétrica com opção de entrega física com contraparte central, tá? Claramente, quando a gente olha para a energia elétrica é a classe de ativo no Brasil hoje que já tem um mercado pujante, né? Com muito potencial a ser explorado. Mas a ideia é que a gente também evolua como uma bolsa de energia para outros ativos, como gás e produtos ambientais.
Aqui falando um pouquinho sobre os updates da plataforma, né? Como vocês podem ver, praticamente marcado todos os meses, desde junho de 2024, né? A N5X, ela segue um ciclo de desenvolvimento ágil. Então, praticamente todos os meses, desde o lançamento da plataforma, nós temos trazido de maneira consistente melhorias para esse mercado. Só um segundinho. De maneira consistente para o mercado. E daí, falando um pouquinho, né, sobre quais são os resultados até aqui, no primeiro ano de operação, considerando que lançamos a boleta da N5X em junho do ano passado, até junho desse ano, foi 2,83 terawatt-horas negociados, 584 bilhões de reais transacionados na plataforma, temos 75 empresas ativas, 6 ETRMs integrados e 37 funcionalidades e updates que foram implementados na plataforma. E compartilhando com vocês, desde o lançamento da tela em abril, então quando a gente considera maio e junho de 2025, o volume transacionado na plataforma da N5X, comparado ao total do volume que é transacionado em plataforma eletrônica, nós atingimos um market share em terawatt-hora de 4,1%. Isso aqui é bastante relevante, né, para um início, para 2 meses apenas de operação. Aqui estão algumas empresas que hoje estão na plataforma com a gente e que têm, de maneira recorrente, utilizado a plataforma e também nos ajudado nos comitês de produto, como exemplo, Eletrobras, Eneva, Statkraft, Hydro, Genco, que têm sido bastante parceiros. Agora eu vou entrar para falar um pouco mais sobre a N5X como contraparte central, tá? Primeira coisa que eu gostaria de falar é desmistificar um pouco o que é uma estrutura de participantes numa bolsa e numa câmara como a B3, tá? Quando a gente olha para uma entidade administradora de mercado organizado e olha, por exemplo, como benchmark B3 ou mesmo o grupo EX, aqui você tem a figura de quem são os participantes que podem estar dentro dessa estrutura, né? E aqui a gente tem feito uma série de evoluções no desenho em relação a B3 para a gente conseguir garantir que o mercado elétrico, como está estruturado hoje, ele vai ter uma maior facilidade para conseguir acessar uma entidade administradora de mercado organizado. Então, dentro da nossa estrutura de participantes, nós teremos 2 ambientes. Um é um ambiente de negociação, em que os participantes de negociação, que podem ser os agentes da CCE ou também investidores institucionais, eles vão poder, ali no livro de oferta central, adicionar ordens de compra e venda para derivativos padronizados e negociar isso. E no registro eletrônico, se pressupõe que 2 clientes finais, comitentes finais, eles negociaram previamente um contrato futuro e gostariam de trazer esse contrato futuro a registro, tá? Uma das questões aqui que a N5X discutiu o mercado e entendeu que faria sentido hoje, por exemplo, na B3, um cliente final, para ele conseguir negociar ou registrar derivativos, ele precisa ter um intermediador, que é uma corretora. E a gente entendeu que esse desenho, ele não estaria aderente ao setor elétrico. Então, para aderir à N5X, nós teremos apenas a figura do membro de compensação. O membro de compensação, usualmente, é uma instituição financeira. Então, como exemplo, hoje a B3 tem mais de 80 membros de compensação. Grupo EX tem cerca de 20 membros de compensação.
E esse membro de compensação, ele é o responsável final por fazer a gestão das garantias de maneira centralizada daquele participante. Então, um participante de negociação, um agente da CCE, por exemplo, que queira negociar ou registrar contratos futuros bilaterais, contratos futuros padronizados na N5X, a condição para ele participar da N5X no futuro vai ser ter um membro de compensação responsável por ele. Tá? Aqui falando um pouco sobre a diferença entre contrato físico e contrato derivativo, né? Então, quando a gente olha hoje para a maneira como o mercado negocia contrato de compra e venda de energia, existe uma customização, uma possibilidade de negociação de diversas cláusulas em relação à modulação, sazonalidade, em relação às cláusulas de pagamento, a garantias. A gente, com o contrato futuro, uma das coisas que a gente traz é a questão da padronização com cláusulas fixas, tá? E os participantes, eles passam a escolher qual que é o preço e a quantidade de contratos que vai ser negociado. Quando você tem uma padronização com cláusulas fixas, isso facilita com que você traga liquidez. É mais fácil de você entrar ou sair de uma posição, porque o contrato é o mesmo para todos, então é mais fácil você conseguir essa liquidez, tá? A outra coisa aqui é a questão da ajuste de marcação a mercado. Então, hoje, se eu negocio um contrato a R$ 250, Sudeste com janeiro de 2026, eu não tenho uma marcação a mercado desse contrato, né, e um ajuste ao longo do tempo até chegar lá o começo de fevereiro. No contrato futuro, quando eu entro numa posição de R$ 200 janeiro de 2026, ao longo dos dias, de maneira diária, eu vou tendo ajustes nesse contrato para garantir que eu consegui um hedge perfeito e que meu preço está travado a R$ 200, tá? Da ótica de negociação, o contrato de compra e venda hoje é feito de uma maneira bilateral, por mais que a gente tenha a tela, ainda tem a aplicação do limite de risco bilateral. E no contrato futuro, eu vou ter tanto a possibilidade de multilateral no livro de ofertas como bilateral. Em relação, em relação ao risco de contraparte, aqui as partes hoje precisam negociar entre si qual que é o limite de risco, né? E no contrato futuro, a contraparte ela é responsável pela gestão do risco de crédito de maneira centralizada. Bom, falando um pouquinho, então trazendo um cenário, um exemplo para explicar a diferença entre um mercado de compra e venda de energia e um mercado de derivativo. Aqui, vamos supor que o agente entre em uma posição vendida de um contrato futuro a R$ 200. Se esse preço aqui se fecha, o PLD se fecha em 180, que é o preço de fixing, o preço de fechamento, ao longo do período já foram acontecendo ajustes até convergir para o preço de fixing de 180. Então, se eu entrei numa posição de 200, eu recebi aqui ao longo do tempo um ajuste de 20, quando o PLD se fecha em 180, tá? Aqui eu gostaria de compartilhar com vocês, ao invés de trazer a proposta da N5X, mas como referência, um benchmark de B3. Sempre é falado sobre preciso aportar garantias, preciso entender qual que é a estrutura de salvaguardas, e aqui eu gostaria de trazer alguns conceitos, né? Quando a gente fala da negociação, eu sou um participante e eu quero negociar na B3. Como participante para negociar na B3, obrigatoriamente você precisa ter um membro de compensação. E para você negociar na B3, você precisa depositar margem requerida, depositar garantias. Essa garantia é para cobrir o risco de crédito do portfólio que você opera. E essa garantia aqui, a margem requerida hoje na B3, o montante total, por exemplo, de todos os participantes em maio é de 668 bilhões. Existe uma outra camada nessa tal de estrutura de salvaguardas, que é o quê? É o fundo de liquidação. O fundo de liquidação,
ele é para cobrir o risco não coberto pela margem requerida num cenário de estresse. E esse fundo de liquidação, ele é o aporte de garantias que não é feito pelo participante. Ele é um aporte de garantias que é feito pelo membro de compensação e tem a contribuição da própria B3. Então, por exemplo, hoje, no caso da B3, com os dados de maio, o fundo de liquidação é de 4,2 bilhões, sendo que 50% da contribuição é da B3. Tá? Hoje, a energia elétrica é sabido, né, que é um dos ativos com maior volatilidade quando a gente compara com outras classes de ativos. Então, cenários de estresse acontecem. Num cenário de estresse, vamos supor, o que quer dizer uma estrutura de salvaguardas? Que se acontece um caso de inadimplência, é um caso de inadimplência em que o participante se torna inadimplente frente à N5X. E se isso se materializa, a N5X e o membro de compensação, eles podem executar as garantias desse participante inadimplente para fechar as posições dele e conseguir garantir que os outros participantes não são afetados pela volatilidade, pelo cenário de estresse. Então, essa estrutura de salvaguardas, ela tem uma série de dimensões que vão sendo ativadas até chegar ao fundo de liquidação, até chegar à contribuição da Câmara para o fundo de liquidação, até chegar no caixa da Câmara, tá? Com isso, eu queria trazer um pouco aqui, né, de uma maneira mais resumida, como que é o mercado sem contraparte central, independente de ser o nosso mercado no Brasil, e como que o mercado com contraparte central, ele endereça cada uma dessas dimensões, né? Hoje, os participantes do mercado muitas vezes entendem que estão fazendo um hedge perfeito quando fecham um contrato de compra e venda para janeiro 26. No entanto, se o risco de crédito se concretiza, isso leva à concretização do risco de mercado, né? Num cenário com contraparte central, os contratos futuros padronizados, eles dão a possibilidade dos participantes fazerem um hedge perfeito. Quando a gente fala do cenário de risco de crédito hoje, isso tem trazido cada vez mais maior complexidade à operação, porque os participantes precisam, de maneira bilateral, negociar com cada um dos agentes qual que é o risco de crédito. Isso acaba limitando o valor a ser negociado a zero ou até mesmo pequenos volumes, né? E adiciona muita complexidade e custo na gestão de garantias. Então, trazendo, por exemplo, o contexto de EX, Espanha, Itália, por exemplo, o Grupo EX, ele começou a atuar quando o mercado estava num cenário em que grandes participantes começaram a exigir garantias de todos os outros participantes. Isso criou uma complexidade muito grande e um custo elevado para os participantes que precisavam dar garantias para os grandes participantes. Outra questão aqui é a questão do risco sistêmico, né? Então, a energia elétrica é um dos ativos mais voláteis e cenários de estresse frequentes têm sido cada vez mais frequentes, né? E a questão da liquidez. Então, o que acaba acontecendo muitas vezes quando se tem uma violação, um cenário de estresse, o risco de crédito limita o volume a ser negociado a zero ou pequenos volumes, e daí você reduz drasticamente a liquidez desse mercado, né? Quando a gente traz contraparte central, além da questão de ter um hedge perfeito para risco de mercado, o risco de crédito, ele é eliminado porque você tem um modelo de risco robusto, com estrutura de salvaguardas, que elimina esse risco de contraparte, e as garantias são geridas de maneira centralizada com otimização do custo de capital, né?
Esse risco sistêmico, o arcabouço, todo o arcabouço, a combinação do modelo de risco, da estrutura de participantes, da estrutura de salvaguardas, elas trazem uma cobertura tanto de risco de crédito, mas também de risco de liquidez nesses eventos. E, por fim, em relação à liquidez, o que acaba acontecendo é o fato de você eliminar essa negociação limitada a risco de crédito bilateral, ela traz um novo perfil de participantes. E a gente acredita muito no potencial do mercado brasileiro de se tornar esse hub de trading de energia na América Latina, a exemplo da Alemanha, como é para a Europa um hub, e que hoje tem um churn ratio de 12,6 vezes futuros em relação ao mercado spot. Tá? Bom, eu termino por aqui, mas antes disso eu gostaria de fazer um convite a vocês. Em março de 2024, nós fizemos a primeira edição do N5X Summit. Foi um evento incrível que reuniu grandes lideranças do setor elétrico, reguladores, associações, também participantes do mercado financeiro. Trouxemos lideranças do Grupo EX, como o CEO da ICC, que é a Câmara do Grupo EX, e também tanto a liderança da Nodal como da Clearing da Nodal para o Brasil. E nessa nova edição, nosso grande objetivo vai ser falar mais ainda do pouquinho que eu falei aqui sobre como é essa estrutura de mercado, esse mercado organizado, e abrir para discussão junto com os participantes. Agora gostaria de agradecer e abrir para perguntas. Obrigado a você, Adri.